Oi, tudo bom? Eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras aqui na nossa TV Costa Doce. Saúde e longevidade hoje. Vou começar com uma pergunta. Você já exercitou o seu cérebro hoje? Com essa pergunta, eu vou dar abertura no nosso programa. Estou nesse lugar aqui interessantíssimo, no local mais charmoso de Porto Alegre. É isso, senhor Alano? Senhor Alano, ele é proprietário do Supera, Unidade Moinhos de Vento. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Um prazer estar aqui. Um prazer é todo nosso, né? Nos recebendo nessa unidade aqui. E o nosso bate-papo vai ser esse, né, senhor Alano? Como exercitar o nosso cérebro? A partir de que idade a gente já pode pensar em atividades para uma longevidade? É isso mesmo? Sim. Na verdade, o Supera ele atende a todas as idades, né? Desde a criança com 6, 7 anos, alfabetizada, até o mais longevo ser humano, né? Em cada uma das idades, em cada uma das faixas etárias, né, tem a sua necessidade, né? Para as crianças, para os jovens, por exemplo, você tem desafios como desafios do aprendizado, desafios do Enem, do vestibular, né? Para um adulto jovem que está no mercado de trabalho, ele precisa de ser mais produtivo, né? O mundo está muito competitivo hoje, né? E para os 60 a mais, né? Como felizmente hoje a medicina permite com que a gente viva muito, né? Se a gente se cuidar, né? Então eu preciso viver esses longos anos que a gente tem depois que a gente completa 60 anos, viver intensamente, né, e plenamente. Perfeito. Senhor Alano, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho para estar instigando, incentivando o pessoal de casa que a gente pode começar a exercitar o cérebro desde a infância, né? Mas a metodologia do Supera, que o senhor falasse um pouco, né? Dessa sua paixão, que foi um desafio para o senhor, a sua esposa, ter esse empreendimento, né? Mas como é a metodologia especificamente? Ok. Bom, o Supera não é um curso conteudista, né? Ele não ensina português, não ensina matemática, mas ele desenvolve as competências cognitivas e socioemocionais dos nossos alunos, né? Isso está baseado de que na neurociência a porta da nossa memória é a atenção, né? Então eu preciso obrigatoriamente trabalhar essa questão da atenção. E o Supera tem ferramentas para tratar isso, né? Para treinar o nosso cérebro. Existe a neuroplasticidade, né? Que defende que o nosso cérebro, os nossos neurônios, as nossas redes neurais, elas vão se organizando, se reorganizando à medida que você tem estímulos externos, né? Então o Supera tem várias ferramentas que vão dando esses estímulos externos, né, para treinar o nosso cérebro para ter mais foco, mais concentração, mais criatividade, mais raciocínio lógico, né, agilidade de raciocínio em geral, raciocínio visoespacial, que é uma competência super importante que a gente tem, competência de linguagem, enfim. Então é um conjunto de ferramentas, 6 ferramentas especificamente, que tratam exatamente disso em cada um dos nossos alunos. Ai, perfeitamente. E vocês têm embaixadores também, né, na empresa? Temos. Né? Tem referências, né, para o pessoal? Temos, na verdade, são 2 alunos, inclusive, 2 alunos ilustres, né? A Anissete e Bruno, né? Que agora está passando por um momento difícil, mas espero que se saia super bem. E a filha dela, a Beth Goulart, né? E eu tive o prazer de conhecê-las agora em janeiro, numa convenção do Supera. Coisa boa. E ela é uma queridona, assim, né? Uma pessoa super afável, uma graça.
Coisa boa. São as duas meninas propaganda. E é bom que a gente tem duas referências de idade, né? Duas referências de idade, sim. E numa profissão que exige muito memória, né? Também. E elas são muito boas nessa profissão. Né? E a Anissete, imagina, 87 anos, ela tem, desde os 14 anos que ela é atriz, 73 anos de carreira. É uma inspiração para o nosso cérebro. E tá muito forte, muito forte. Senhor Alano, e falando em exercitar o nosso cérebro, temos várias atividades, várias maneiras, né? Como o senhor mencionou aqui, da gente estar estimulando, né? E eu acredito que um clássico, né? Aqui do Supera, que vocês trabalham, deve ser um dos jogos pedagógicos, entre vários, né? E eu gostaria que o senhor falasse os mais clássicos, né? Sim. Até os mais modernos, quem sabe, para a gente estar usando com os filhos. Exatamente. Bom, nós temos 6 ferramentas, né, dentro do Supera. Tudo começou, na verdade, há 14 anos atrás, com uma ferramenta milenar, né, que é o Abaco, né, que é uma ferramenta de cálculo, é uma calculadora, quando não se tinha calculadoras eletrônicas, né? E essa ferramenta, ela está no método Supera hoje, não para nos ensinar matemática, né? Isso a gente já sabe. Mas ao praticar cálculos com esta ferramenta, a gente treina o nosso cérebro para ter mais foco, mais concentração e para aumentar a nossa reserva cognitiva, né? Então, essa é uma das ferramentas. A segunda ferramenta são apostilas, né, que apresentam para o nosso cérebro 3 coisas importantíssimas, que é apresentar novidade, variedade e grau de desafio crescente. Porque o grande vilão do nosso cérebro é a rotina. Né? Então eu tenho que estar sempre apresentando essas 3 coisas, né, para o nosso cérebro, e é isso que essas apostilas fazem. A terceira ferramenta são jogos pedagógicos. Né? Os jogos pedagógicos, hoje quando se fala em jogos, né, a gente lembra de computador basicamente, né? Mas os jogos pedagógicos, jogos de tabuleiro, jogos que você joga com outras pessoas, ele é riquíssimo na questão cognitiva, como são os jogos de computador, mas eles são muito mais ricos no socioemocional, né? Porque você treina a sua liderança, treina a sua estratégia, treina a sua capacidade de resolver problemas, treina a sua habilidade em saber perder, saber ganhar, né? Então, temos vários jogos dentro da jogoteca do Supera, né? E os nossos alunos usufruem disso. Ai, ótimo. E eu gostaria que o senhor demonstrasse um pouquinho sobre esse mais antigo, mais clássico, quem sabe, né? O Abaco. O Abaco. Então, olha só, eu até vou me levantar aqui. Tá, por favor, se precisar de ajuda. Então, essa aqui é a ferramenta Abaco, né? Este Abaco aqui é o Abaco chamado Soroban, porque é o Abaco que se usa no Japão e é o Abaco que a gente adota aqui no Supera, na rede Supera. E basicamente isso aqui é uma calculadora, tá? E como calculadora, eu preciso, antes de fazer qualquer cálculo, eu preciso zerar essa calculadora. Como é que eu faço isso? Eu pego todas essas contas de baixo e ponho para baixo, e todas essas contas de cima eu ponho para cima. E quando a gente enxerga o Abaco nesta posição aqui, ou seja, nada está encostado nesta barra aqui, significa que ele está zerado. E eu posso fazer os meus cálculos. Eu preciso também, como é uma calculadora visual, eu preciso eleger uma dessas colunas para ser uma coluna referência para mim, né? Eu posso escolher praticamente qualquer uma. Eu vou escolher, por exemplo, essa aqui. Se eu escolher essa aqui como referência, é aqui nessa coluna que eu vou calcular a unidade do meu número, né? E o que é unidade? Unidade é aquele algarismo que fica mais à direita de qualquer número, né? E esse algarismo ele pode variar de 0 a 9, né? Então, essas contas debaixo dessa barra horizontal, essas contas de baixo, cada uma delas vale 1. Vale 1 porque estão na coluna da unidade. Se eu estou na coluna da dezena, que fica à esquerda da coluna da unidade,
cada uma dessas valeria 10. Se eu estou na coluna da centena, cada uma dessas valeria 100. Se eu estou na coluna do milhar, cada uma dessas vale 1000 e assim por diante. Claro. Tá? E essas contas de cima, cada uma delas são múltiplos de 5. Então, na coluna da unidade ela vale 5, na coluna da dezena vale 50, na coluna da centena vale 500, na coluna do milhar vale 5.000 e assim por diante. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse representar o número 7, eu bastaria fazer isto aqui, ou seja, os 5 de cima e 2 de baixo, 7. Mais 20, é só eu aproximar duas casas da coluna da dezena junto à barra. Mais 500, basta aproximar essa de cima da barra. Mais 3.000 e assim por diante. Aqui eu fiz errado porque eu tinha baixado. Aqui, na verdade, viu como você precisa prestar atenção, né? Aqui, na verdade, eu estou levantando 3.000 aqui no milhar. Né? Então, os números, eles ficam absolutamente definidos aqui. Né? Se, por exemplo, eu quiser representar aqui o ano em que uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que nasceu em 1972, 1972, né? Ou seja, cada coluna dessas representa uma grandeza, né? do meu número total. Então, isto aqui, quando a pessoa pratica isso, ela treina o cérebro dela para ter muita atenção, porque se você não tiver atenção aqui, você erra. Simples assim. Né? Então, essa ferramenta ela é absolutamente fantástica para treinar a nossa atenção, a nossa agilidade de raciocínio como um todo e o nosso raciocínio lógico também. Claro. Perfeito. Ok. Esse jogo, por exemplo, né, é um jogo do mercado aí, chamado Hora do Rush, né, onde eu ajusto esses carrinhos aqui numa determinada configuração, e depois eu tenho que fazer um dos carros sair aqui, né? Mas para isso eu tenho que usar, né, uma estratégia dessa informação. E esse aqui, senhor Alano, Aqui você tem que também usar uma estratégia para tirar, né, e depois para botar no lugar. Sim, daí tem várias formas aqui, né? Essa parede colorida, por exemplo, né, você vai montando e tem 3 níveis de dificuldade. Né? Uma delas você pode encostar as cores iguais, outras vezes não pode encostar, enfim, tem vários tipos. Esse aqui é diferente também, né? Esse daqui. Esse aqui é um jogo de memória, né? Sim. É um jogo de memória onde você joga o dado, vê qual a cor que saiu. E aí você levanta. Ó, aqui deu sorte. Né? Estamos com sorte, né? Já deu sorte. Aí eu que peguei isso aqui, fico aqui. Aí joga você Vamos o dado ali. Meio amarelo. Tira um lá. Dá o acaso. Vamos ver. Olha! Tirou também. Então você recolhe. Tá. Agora, e assim sucessivamente. Eu vou jogar verde. Aqui. Pô, peguei verde. Tá. Aqui o jogo tá... a gente não tá combinando, tá? Mas enfim. Mas esse é um jogo de... Sim, temos várias opções de jogos cognitivos para incentivar, estimular nossa memória. Muitos quebra-cabeças, né? Muitos quebra-cabeças, como esse aí, por exemplo. Não, e o interessante é que dá para brincar com a família, e como são várias idades, né? Sim. Tem de todos os gostos também. Eu gostaria que você falasse sobre aquele ali, que eu achei super interessante também. Esse é para usar a criatividade, né? Você tira uma carta, né? E você tem várias peças como essas aqui para você representar o que você leu na carta. E os seus colegas precisam descobrir o que é legal para toda a família, né? Para toda a família. Todo o grupo, né? Pensando assim. E na verdade, dentro do Supera, quando você é aluno Supera, você participa de uma turma, né? E esses colegas não deixam de ser a tua família aqui no Supera, né? Claro.
jogando com eles todo o tempo. Coisa boa. E aquele kit ali específico do Supera, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também. Bom, esse é um material pedagógico. O aluno, para fazer o Supera, ele precisa de um material pedagógico, onde vem, por exemplo, o seu ábaco, né? O ábaco do aluno. Já recebe um. O ábaco do aluno vem neste material. Aqui vem 4 apostilas de ábaco, vem 4 apostilas de Abrindo Horizontes, que são as apostilas de desafios cognitivos. Tem o Tangram aqui, que é um quebra-cabeça chinês também, né, com 7 peças, onde você consegue montar mais de 2.500 figuras, né, sejam elas pessoas, objetos ou animais, enfim, exercitando a tua criatividade. Então, todo o material para todo o curso que o aluno se matricula aqui está dentro desse material. E está sempre se desafiando, né? E é divertido, né, senhora Alana? É divertido. Isso, como os 3 princípios da ginástica cerebral é sempre mostrar novidade, variedade, grau de desafio crescente para o nosso cérebro, nenhuma aula Supera é igual à outra. Né? A gente sempre trabalha com o tema do mês e a reflexão da semana. Então, quando o aluno chega, é sempre uma surpresa para ele, o que ele vai encontrar. Verdade. Né? Coisa boa. A gente sabe também que esse estímulo cognitivo, como o senhor mencionou várias vezes aqui, né, nesse bate-papo que a gente está começando, tem a ver com longevidade e tem a ver com as demências também, que a gente sabe que é um número que só cresce, né? A cada 3 segundos uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer, por exemplo. Esse estímulo do cérebro, pensando nas doenças, né? Nas demências e com a longevidade também, né? Sim. A longevidade não depende apenas do teu exercício mental, né? Se você lê alguma bibliografia de longevidade, eles vão falar fortemente de 4 pontos. Né? Um deles é nutrição. Você ter uma alimentação adequada, né? Uma alimentação saudável. Né? A segunda coisa, exercício físico, regular. Né? Nem que seja caminhada, mas você contínuo, né? Mas precisa ter regularidade, não pode ser esporádico. Né? A terceira coisa é exercício mental. Ou seja, você precisa ter atividade mental a todo tempo. Por que isso? Porque todos nós temos uma curva de declínio cognitivo que é da nossa natureza. Né? Isso não há como... Né? E esse declínio cognitivo não começa depois que tu tem 60 anos, começa bem mais cedo. Né? Porque a gente atinge a plenitude como ser humano em termos de raciocínio, de agilidade de raciocínio, de memória, aos 25, 26 anos. A partir dessa idade, a gente já começa a ter algum declínio cognitivo. E ele vai ser maior ou menor dependendo da tua condição de vida. Né? E aí entra a quarta coisa que é muito importante a gente ficar preocupado, que é estresse. Você precisa... Né, administrar o estresse. E aí, né, puxando para o nosso assado, por que não? Que tem um diferencial aqui na sua unidade, né, senhora Alana? Os alunos matriculados nessa idade, vocês exercem o que como diferencial das outras, por exemplo, que a gente estava conversando? Nós temos uma parceria com o Instituto Golden Prana aqui, por acreditar que exatamente nessa questão do estresse, nós temos uma parceria com o Instituto Golden Prana, onde terapeutas desse instituto vinham aqui, né, quando se tinha aulas presenciais para todos os alunos, vinham aqui fazer uma aula de meditação semanal. Né? Agora essas aulas também estão ocorrendo, mas no formato online. Né? E a outra coisa que a gente faz aqui também nós temos uma parceria com agricultores orgânicos de Garibaldi. Então, todo sábado, das 8 às 13, nós temos uma feira de produtos orgânicos, exatamente por acreditar que nutrição é fundamental para a longevidade. Senhora Alana, eu gostaria que o senhor nos compartilhasse também que nesse período da pandemia que a gente está vivendo no mundo todo, vocês ainda fazem ações sociais e foram muito positivas agora. Gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho, pessoal de casa. Sim. Efetivamente, a nossa escola sempre está muito ligada a todas as coisas que obviamente fazem bem, né, pro nosso espírito, né? E uma das coisas é cultura, né? Então nós tivemos uma grata surpresa de conhecer a Orquestra São Francisco, que é
que cuida de 40 crianças, né, lá na Zona Sul de Porto Alegre. E essas crianças, agora em tempo de pandemia, elas têm aulas não em tempos de pandemia, mas elas sempre tiveram aulas de orquestra. Mas em tempo de pandemia, elas não estão conseguindo ensaiar, né, por conta do distanciamento social, e também eles não conseguem nem fazer aulas online porque essas famílias não têm rede, Wi-Fi, recursos, etc, etc. E para piorar, ainda tinha uma necessidade muito premente, que era a renda dos pais dessas crianças caiu bastante em função da pandemia, e aí faltava até comida em casa. Então a gente fez um pedágio solidário, né? E foi muito legal, não só alunos nossos, mas toda a rede, né, que se movimentou, enfim, se uniu naquele momento. A gente conseguiu, em cestas básicas, recolher 1 tonelada de alimentos para esse pessoal. Então a gente ficou muito feliz com tudo que a gente conseguiu. Não, estamos abençoados aqui, né, com a unidade de São Francisco de Assis ali também. Bênçãos, né? E falando em bênçãos também, agora nesse período de pandemia, como o senhor mencionou, nessa ação social também, como vocês conseguiram se adaptar, os alunos, né, às aulas? Bom, não dá para dizer que foi fácil, mas foi muito rápido, né? Na verdade, até o dia 10 de março, todas as aulas do Supera eram presenciais, né? E aí estourou a pandemia. No dia 16 de março, a gente começou a ter a primeira aula online. Nós tivemos que fazer toda uma adaptação de roteiros, né, de presencial para online, jogos, por exemplo, ter que digitalizar alguns jogos. Enfim, então foi todo um trabalho, mas talvez a coisa mais desafiadora foi fazer com que aquelas pessoas que não tinham uma intimidade com o mundo digital passarem a ter. Né? Então muitas pessoas às vezes não tinham um Wi-Fi bom em casa, ou não tinham um computador, só conseguiam acessar pelo celular, e aí a gente foi ajustando caso a caso de alguns alunos. Alguns efetivamente não se adaptaram, mas a grande maioria se adaptou. Hoje é muito legal a gente se dar conta de que eles adoraram a experiência que a pandemia acabou proporcionando, porque eles entraram nesse mundo digital forçados, né, por conta da pandemia. Foi para todo mundo, até quem é mais jovem. Não foi para todo mundo. Foi para todo mundo. Agora, a semana passada, inclusive, eu fui na casa de um aluno nosso e ele disse, uma aluna, na verdade, de 82 anos, e ela estava contentíssima, né, do quanto isso aproximou ela dos netos, né, essa intimidade, entre aspas, que ela começou a ter com o mundo digital. Sim, e a gente viu como é importante, né, o olho no olho, o contato, né, e a questão do tempo, que era um desafio, né, que o pessoal não tinha, acabou se disciplinando e exercitando, né, o cérebro também de maneira super positiva. Então, inicialmente, a gente passou, a partir do dia 16 de março, para 100% das aulas online, né? E agora, desde o início de novembro, a gente tem 3 formatos. A gente tem algumas turmas que são 100% presenciais, porque os alunos assim quiseram e a prefeitura autorizou, depois que a gente demonstrou que a gente toma conta de vários protocolos aqui do Covid-19. Nós temos aulas puramente online, né? E nós temos aulas que a gente chama de híbridas, porque dentro de uma mesma turma, por exemplo, uma turma de 10 pessoas, 4 delas estão presenciais, 6 estão em casa. Então, os alunos presenciais falam com quem está em casa e vice-versa. Então, e são 2 horas por semana, né? O Supera, sim, ele está estruturado para ser uma aula semanal com 2 horas de duração. E os alunos também têm tema de casa para fazer, né? Sim, ótimo tema. Coisa boa. Senhor Alano, gostaria que o senhor desse dicas.
como dicas simples, além dos jogos pedagógicos, né? Mas que o senhor mencionou, alguns milenários, uns mais práticos, né? Tem de todos os gostos e idades. Mas de dicas, assim, pro pessoal que está nos acompanhando, para estimular o cérebro de maneira positiva, porque o senhor já falou, né? Que ele tem curiosidade, tem que despertar interesse, né? E como a gente pode estar estimulando nosso cérebro sempre? Bom, é fazendo exatamente, procurando fazer coisas diferentes, né? Não deixe a sua vida cair na rotina, né? Uma das ferramentas, inclusive, que a gente tem aqui no Supera, a gente chama de neuróbica, né? Que é exatamente fazer coisas corriqueiras, mas de uma forma diferente, né? Quando eu faço isso, eu tiro o meu cérebro da posição de conforto. O nosso cérebro, a gente brinca que ele é meio preguiçoso, assim, né? Não é, ele é maravilhoso, ele nos ajuda em tudo, independente da nossa idade, ele nos ajuda e segue nos ajudando, só que depois que ele ensina, depois que ele nos ajuda a encontrar um processo, um procedimento, ele põe isso no piloto automático, porque ele não precisa mais, né? Então eu preciso tirar ele de vez em quando dessa posição de conforto. Então, por exemplo, se você estiver lendo um livro novo, você não deixa de estar fazendo uma ginástica cerebral. Se você está vendo um filme, uma série de Netflix, né? Agora, procure não ficar vendo os mesmos programas, fazendo as mesmas atividades desde que você acorda até quando você dorme, porque realmente daí... E aquela questão assim, ó, não sei se tem a ver, tô perguntando como curiosa, tá? A gente costuma trabalhar sempre no mesmo caminho, né? Fazer sempre o mesmo caminho, eu vou caminhar sempre no mesmo calçadão. É interessante também de mudar o caminho, mudar o roteiro. Isso, exatamente. Isso, quando tu fazes isso, tu está apresentando novidade para o teu cérebro. Eu, por exemplo, o esporte que eu pratico é corrida de rua. Né? Então, eu tenho vários circuitos, né? E a cada dia eu escolho um diferente. Então eu vejo prédios diferentes, pessoas diferentes, o terreno que eu piso, que eu corro é diferente. Então tudo isso acaba sendo novidade para o meu cérebro. E aquelas palavras cruzadas que o pessoal compra na banca de jornal ou que vem no jornal, né? Agora também digital, moderno, mas também que o pessoal gosta. É interessante? Ótimo, é ótimo. A única coisa que eu digo é que não basta... Quando você faz palavra cruzada, é fantástico, né? Mas ele está movimentando uma competência de linguagem do nosso cérebro, né? Eu preciso ter variedade. Eu preciso também fazer coisas que vêm no jornal, como sudoku, por exemplo. Né? Aí já mexe com uma questão também de raciocínio lógico e tal. Então, tudo isso é super importante, super importante. Perfeito. Mexa, se estimule. E agora, falando de tudo um pouco aqui, senhor Alano, vocês se adaptaram também com lives, né? Nesse período de pandemia, com convidados. Vocês conseguiram se adaptar, né? Foi muito rápido, né? Como você mencionou, digitalizaram todos os métodos com as aulas. E com convidados também. Lúcia, como é que foi esse período, assim, para vocês? É que a sua esposa é jornalista também, né? A minha esposa... sócia e esposa, ela foi durante 15 anos jornalista da RBS TV, chama Luciana Kramer. E ela recentemente teve a ideia de fazer uma live com Fernanda Guzoli, que é um querido jovem, assim, né, uma pessoa que construiu uma história de amor com a avó dele, com a dona Nilva. E a gente convidou ele para fazer essa live para falar sobre esse assunto e o lançamento do último livro dele. Maravilhoso. Né? E agora, recentemente, a gente fez uma outra live, né, que também foi uma ideia da minha esposa, que foi um sarau literário, né? Onde nós temos uma educadora que é mestre em literatura pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e ela trouxe poetas, né, e autores brasileiros, né, e em cima das suas poesias, em cima dos seus textos, a gente fazia algumas oficinas de memória, algumas oficinas de raciocínio lógico, etc., em cima disso. Foi muito legal. Maravilhoso. Olha, tudo que é bom dura pouco, é isso mesmo? Inclusive, só deixa eu te dizer que por conta desse sarau que a gente fez, a gente teve, entre as pessoas que assistiram o sarau, tivemos pessoas do Rio de Janeiro
e da Bahia. E essa pessoa da Bahia, de Ilhéus, né, que inclusive em Ilhéus não tem ainda uma escola Supera, ela se apaixonou tanto pelo Supera que se matriculou e está fazendo aula conosco agora. Ai, coisa boa. Sim, porque via online. Porque esse mundo digital a gente atinge todos os públicos, né? Exatamente. E por que não vir aqui no Supera, bairro Moinhos de Vento, bairro mais charmoso de Porto Alegre? O senhor Alano sempre um querido, recebendo os alunos, esclarecendo todas as dúvidas, nos despertando mais estímulos cognitivos aqui no nosso cérebro. Eu e o Paulo aqui da minha equipe, já tá louco para se matricular aqui, senhor Alano. Mas encerrando nosso bate-papo aqui pela sua cordialidade, esse carinho, nos esclarecendo sobre esse despertar, né, do nosso cérebro, porque é uma ginástica que a gente tem que se exercitar, não só o corpo, a mente. Sim. O senhor trouxe informações muito relevantes sobre alimentação, sobre bem-estar através de relaxamentos e além dos exercícios e jogos pedagógicos também, sim, né? Sim, e temos muito mais, né? O supera todas as expectativas e muito mais. Senhor Alano, gostaria que o senhor finalizasse aqui com as suas redes sociais, falando aonde fica, né? A gente já falou do que é o bairro mais charmoso de Porto Alegre. Mas que o senhor deixasse seu recado, meu agradecimento. Legal. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês aí. Obrigado, Inajara, Paulo. E, na verdade, o Supera Moinhos foi criado há 18 meses atrás, né? Uma ideia minha e da minha esposa de depois de uma vida executiva que eu tive no mercado, de poder atuar exatamente ajudando outras pessoas, né? E então a gente escolheu uma escola porque tem convicção de que educação é importantíssimo, e especificamente na questão do Supera, que cuida desse órgão tão complexo e tão maravilhoso que é o nosso cérebro. A nossa escola fica aqui na Cristóvão Colombo, esquina Almirante Barroso, a 50 metros da igreja da paróquia São Pedro, e estamos de braços abertos aí para receber vocês, inclusive para aqueles que querem conhecer o Supera. A gente ministra aulas demonstrativas online, né, ou presenciais, mas são gratuitas, qualquer uma delas, né, para poder mostrar para quem tem interesse em conhecer o Supera, demonstrar como é essa metodologia. Muito obrigado. Perfeito. Então, fiquem conosco. Nos vemos sempre às quartas-feiras, às 20 horas, na nossa TV Costa Doce. Senhor Alano, meu carinho, gratidão. Obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo. Até semana que vem. Obrigada. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É Strike Burger, e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo, telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples, basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike nessa força! Strike.